E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero trazer uma explicação aqui de um texto muito interessante que está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. É um texto que os pré-tribulacionistas, ao lerem ele, eles leem desse jeito aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, o que eles falam a respeito desse texto? Que Jesus, quando ele vier, ele só vai aparecer para os que o aguardam para a salvação. Ele não vai aparecer para o mundo, ele não vai aparecer para as nações, ele só aparece, só quem vê ele é a igreja. Só quem ouve o toque da trombeta é a igreja. Só quem ouve o sonido, o alarido e a voz de arcanjo é a igreja. O mundo não vê, porque o mundo não aguarda, o mundo não espera. Pelo fato do mundo não aguardar e não esperar, ele não vai aparecer para eles. Ele só aparece para os que o aguardam. E isto é na sua segunda vez. Ou seja, a primeira vez veio como um menino, né, nascido, morre, ressuscita, e agora ele vem glorioso para já tirou os pecados de muito e agora vai aparecer sem pecado para a igreja que o aguarda. Essa é a explicação pré-tribulacionista. Muito bem. Vamos lá. De fato, ler esse texto dessa forma é tentador, né? Por quê? Porque olhando assim no seco parece ser isso mesmo. Só que, como eu costumo dizer, a Bíblia, eu costumo não, né? Isso é uma regra da hermenêutica, né? A Bíblia por si só ela se explica. A Bíblia ela por si só ela se explica. Então, esse texto especificamente aqui, claro está, pelo próprio contexto, está se referindo à igreja aqui. Veja o que ele fala. Ó, figuras das coisas que estão no céu, santuário, né? Ó, agora comparecer por nós perante a face de Deus, igreja, sacerdócio, fala do sumo sacerdote, do ofício dele que entra no santuário. Vai falar aqui sobre aniquilação de pecado. Perfeito? Então ele está tratando aqui de coisas que têm a ver com a igreja. A igreja que terá os seus pecados expiados, em definitivo, na glorificação, quando ele sair do santuário, que é o exemplo que está dando aqui, né, da festa da expiação, que é pós toque das trombetas. Muito bem. Então eu quero ler com vocês aqui o seguinte, para a gente conseguir entender esse texto, eu quero ler com vocês aqui um outro texto, tá? Vamos pegar aqui, que é o de Tito, capítulo 2, verso 13 e 14, olha só. Aguardando a bem-aventurada esperança, atenção, Hebreus 9, 28 vai falar de aparecimento aos que o aguardam. Vamos lá. Aguardando, ó, eu aguardo, a igreja aguarda, tá? Ele vai aparecer para os que o aguardam. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, que é o que está lá em Hebreus 9, 28, e para purificar a si um povo especial zeloso de boas obras. Ou seja, é a expiação total do pecado, a glorificação do corpo, o cumprimento lá de Daniel 9, 24. Então, de fato, que está em Hebreus 9, 28, está aqui também, Tito 2, 13 e 14. Aparição, aguardar, remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo especial. Então, os dois textos estão falando a mesmíssima coisa. E você vê que o texto fala de igreja. Uma aparição para tirar pecado. Quem aguarda ele, quem está aguardando ele, ele vem e aparece. Mas com um propósito, para tirar pecado.
É para isso que ele vem, para esses. Para aqueles que o aguardam, ele aparece. Mas aparece com qual objetivo? Para purificar. E os que não aguardam, ele não vai aparecer? Aí vamos pegar outro texto aqui. Vamos lá. Que é o de 2 Tessalonicenses. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 em diante. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar, aparecer. Olha aí, ó. O Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Hebreus 9, 28 fala da aparição dele para a igreja. Tito 2, 13 e 14 vai falar da aparição, a manifestação dele para a igreja. E aqui também está falando da manifestação dele, quando ele vem desde o céu com os anjos do seu poder. Mas só que aqui agora, Paulo vai dar mais detalhes que ele não deu lá em Tito. Ele só falou do que vai acontecer com a igreja. Assim como Hebreus também só falou o que vai acontecer com a igreja. Agora aqui em 2 Tessalonicenses 1, ele está falando do que vai acontecer com a igreja e com aqueles que não aguardam. Vamos ver aqui, ó. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão em eterna perdição, ou seja, eterna perdição é o julgamento do tribunal de Cristo, aonde eles serão jogados no Geena, no lago de fogo e enxofre, que é a besta e o falso profeta, né? A besta da terra e a besta do mar, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando que isso vai acontecer? Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, para que os santos manifestem ele, né? Isso que está lá em 1 João, né? Ainda não é manifestado que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ainda não é manifesto que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Então, quando vier para ser glorificado nos seus santos, é no santo, em mim, a glorificação é em mim, a glória que em nós há de ser revelada, que Paulo fala em Romanos 8, a glória que em nós há de ser revelada. Quando ele vier para ser glorificado em nós, aquela glória que está prometida em Hebreus 9, 28, Tito 2, 13 e 14, é nesse momento que o Senhor também vem para dar castigo aos ímpios. Olha aqui. E para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então ele vem para aparecer mesmo, vai aparecer. Para os que fazem parte do corpo de Cristo, ele aparece em glória. Ele aparece para expiar pecado. Esses que o aguardam. Agora, para os que não aguardam, para os ímpios, ele aparece tomando vingança, é diferente. Então não adianta pegar um texto só e usar esse texto para justificar uma doutrina. Tem que pegar todo o contexto bíblico. Aqui em 2 Tessalonicenses 1, do verso 5 ao 10, eu vou continuar lendo aqui, você vai ver que a aparição dele é una, mas com objetivos diferentes. Para os que o aguardam, ele vem para retirar os pecados, para purificar um povo zeloso dele. Para os que o aguardam, ele será glorificado nos santos. E para os que não aguardam, ele aparecerá também, porque olha aqui, ó, é para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, em todos os que creem, ele vai se fazer admirável naquele dia. E os que não creem? De qualquer forma, ele vai se manifestar. Mas ele vai se manifestar desde o céu com labareda de fogo e tomando vingança
dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem com dois objetivos. Um objetivo é ser glorificado nos santos. Esse objetivo ele é concluído na glorificação. E isso está lá nos textos de Tito e de Hebreus. E qual o outro objetivo? Ele vem tomar vingança dos que não creem. Perfeito? Então, o texto de Hebreus 9, ele foca em um grupo só. Hebreus 9 é todo, o capítulo 9 é todo sacerdotal. Foca em um grupo. Tito 2, foca em um grupo. 2 Tessalonicenses 1, está mostrando os dois grupos. O que acontece quando ele se manifestar no céu? Para ser glorificado nos santos. Os que creem, nós, ele está se colocando ali, nós que cremos, né? Nós que sofremos, que somos atribulados, ele está se incluindo dentro desse grupo. Então, é um texto que não, assim, ele não é difícil de explicar, desde que você tenha as outras peças contigo. Se você tirar essas outras peças e focar apenas em Hebreus 9, vai ficar complicado de explicar. Mas a Bíblia não pode se explicar apenas por um texto, porque existem outros textos que vão dar mais luz àquele texto ali. É o caso de Hebreus 9. Tá? Então você tem que pegar outros versículos que vão ajudar o entendimento daquele texto. Então, Hebreus 9, 28 não fala de uma aparição única para um grupo. Sim, a aparição dele é para todos, mas para esse grupo diferente, que é os que o aguardam, ele vem para retirar os pecados, ou seja, nos glorificar, que é o que está escrito em Tito 2 e 2 Tessalonicenses 1. E para os outros, para os que não creem, ele vem como um vingador, com labareda de fogo para lançar ao fogo da perdição eterna. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.